Caros amigos, iniciamos agora a apresentação do segundo vídeo da nova série sobre a guerra da Ucrânia, tratando da guerra da Ucrânia em 2022, desculpa. E falaremos, né, dando sequência ao primeiro vídeo, agora sobre a guerra econômica. E utilizaremos sempre, né, vamos fazer lembrança dos nossos princípios. Em primeiro lugar, né, na ideia de que efetivamente, né, nós vivemos no mundo da mentira, no mundo das fake news, e que, como propôs Hitler, e depois isso foi um lema seguido, né, pelo seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, né, que uma mentira dita 1000 vezes transforma-se numa verdade. E é isso que nós vivemos, né? Nós vivemos no mundo da grande mídia, que é uma mídia mentirosa, não em tudo, né? Mas em alguns temas, né? Basicamente o que ela propaga são fake news, né? Como por exemplo, né, que a Rússia invadiu a Ucrânia, não, ela interviu, como mostrando no primeiro vídeo, numa guerra que não começou no ano passado, começou em 2014, uma guerra civil, né, uma guerra civil. Nós também, outra mentira é que a Rússia não é uma democracia, quer dizer, a Rússia não é uma democracia porque nenhum país do mundo é democrático, mas ela não é menos democrática que os Estados Unidos, aliás, mais democrática que os Estados Unidos, não é menos democrática que a França, que a Inglaterra, né? Então, que o Putin é um demônio, né? É uma espécie de Hitler, isso é outra bobagem que é dita aí, já tem sido dita milhares de vezes, e que não há nazismo na Ucrânia, isso é outra bobagem, né? Que os nazistas não estão, os neonazistas não estão em controle da Ucrânia, né? Isso é outra mentira. Outra mentira é que, quer dizer, o Putin é uma espécie de demônio, né, que precisa ser esconjurado. Então, isso são o que a Ucrânia está ganhando a guerra. Isso é uma série de bobagens, mentiras, que são ditas uma vez atrás da outra. Isso acaba incorporando isso, né? E então nós vamos basear o nosso vídeo na ideia de que é uma ideia que foi ventilada por vários filósofos, desde pelo menos, né, Platão, né, de que a verdade é cognoscível, né? O mundo das ideias, que ele diz, né, é o mundo da verdade. O mundo das ideias não é aquilo que está acima do mundo, né, nas nuvens, né, mas é o mundo real, né? E que é preciso, é possível conhecer esse mundo, né? Isso se encontra no Evangelho, né, de Jesus, em João 8, versículo 32, né? Conhecereis a verdade é cognoscível, e mais do que isso, ela é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. E qual o caminho de encontrar a verdade? É o caminho da dúvida metódica, que é o caminho de Descartes, né? Que propõe que se duvide de tudo, tá certo? É a dúvida, ele até exagerou na dúvida hiperbólica, né? Mas nós não vamos discutir isso aqui, né? Quer dizer, e o caminho da não-verdade é seguir o caminho dos três macacos ditos macacos sábios, né? Que não são macacos sábios, são macacos alienados, né? São macacos que vivem no mundo da fantasia, né? São esses três, né? Não diga nada ruim, não escute nada ruim, não veja nada ruim. Então, quer dizer, nós vivemos no mundo da ruindade, então você vive fora desse mundo, né? Ou seja, não seja como os macacos ditos sábios, porque eles não são sábios, né? Eles são macacos alienados, né? Que são facilmente manipulados, como mostraram os nossos 4 últimos anos no Brasil, né? Que terminou finalmente, né, com a eleição de fim de 2022, né, com o reino da mentira, né? Com o reino da mentira. Ou dos macacos sábios, né, dos macacos alienados, né? Nem são macacos, né, são seres humanos, né?
Bom, então, como introdução, né, nós vamos falar sobre as sanções econômicas, tá certo? Sobre as sanções econômicas, né? Desde o seu início, né, em 2014, que a guerra da Ucrânia que se desdobrou em três dimensões. É preciso dizer isso, ela começou em 2014, né, depois da secessão das repúblicas separatistas, né, Lugansk e Donetsk, e aí gerou uma guerra civil na Ucrânia, né? Primeiro, né, a guerra, né, da Ucrânia se transforma, é uma guerra armada, uma guerra, é um conflito armado, né, no qual tem participado tropas ucranianas e mercenários de outros países, milicianos das repúblicas separatistas que hoje já foram incorporados no ano passado, né, em 2021, a República Federativa da Rússia, né, até sua incorporação da Rússia, né? E tropas russas, né? Em segundo lugar, ajuda militar e financiamento dos países da OTAN, tá certo? Financiamento das tropas que estão lutando, né, contra as tropas russas, né? Hoje é tropas russas, porque os milicianos, né, as milícias de Donetsk e Lugansk foram incorporadas ao exército russo, né? E a imposição de uma série de sucessivos pacotes de sanções econômicas e políticas à Rússia, em menor escala a Bielorrússia, né? Então esses dois países são sancionados, têm sido sancionados, mas o principal objeto dessas sanções tem sido a Rússia, né? Bem, e o que era o objetivo dessas sanções, né? Essas sanções foram pensadas há muito tempo, desde 2014, né? Esperando que a guerra civil ganhasse uma outra dimensão, como ganhou no final do ano passado, né? Esperava-se, com a ajuda militar e financeira, a Ucrânia poderia resistir à suposta invasão da Rússia, né? Não houve invasão, houve intervenção, como falamos, né? Enquanto as sanções provocariam a bancarrota desse país. A Rússia ia quebrar, essa é a ideia, né? Essa foi a ideia na mentalidade, né, dos terraplanistas, vamos dizer assim, porque realmente a capacidade de julgamento, a capacidade de raciocínio dos países ocidentais não existe mais, né? São ideólogos, estão pensando a realidade. São mitos, né? Eles se baseiam em mitos, na verdade, em coisas. Mito é uma ideia falsa, né? É uma ideia falsa. Pode ser uma farsa quando você está criando, sabendo que está criando alguma coisa mitológica, um erro, criando uma história falsa, né? Quando você cria propósito, que é o que a imprensa ocidental tem feito sobre a guerra da Ucrânia, né? As grandes agências de notícia internacionais, né? Então, isso é uma farsa, né? Agora, pode ser um mito, como o mito, né, de que a União Soviética caiu, né? Aliás, isso também foi uma farsa, né? O mito de que a economia russa era uma economia soviética, uma economia ineficiente, outro mito. Então tem uma série que o mercado funciona, isso são mitos, isso são mitos. Quando não são uma farsa, né? Como nós falamos, né? Então, a ideia que se tinha, né? A ideia mitológica, né? Isso não é fácil, é que, quer dizer, as lideranças do chamado Collective West, né? Quer dizer, o Oeste coletivo, né? Os países que estão hoje em guerra com a Rússia, né? Direta e indiretamente, né? Estão em guerra com a Rússia, né? Toda a OTAN, né? Está em guerra com a Rússia, né? Então, isso é um assunto que nós vamos tratar posteriormente, né? Então, o que se acreditava, né, é que você se impusesse sanções realmente terríveis, como foram as impostas à Rússia pelos países ocidentais, né? Isso levaria à bancarrota, à quebra da Rússia, né?
e levaria ao fortalecimento da oposição da Rússia, na Rússia e, eventualmente, a queda do presidente russo Putin, né? O que houve foi exatamente o contrário, como nós vamos mostrar, né? Quer dizer, a primeira notícia, né, isso aí, em Reuters, né? Isso é uma agência da Reuters, né, de 20 de março, quer dizer, a intervenção militar da Rússia na guerra civil ucraniana começou na noite de 24 de fevereiro de 2021, né? No dia 10 de março, né? 10 de março, quer dizer, 18 dias depois, um pouco mais de 3 semanas depois, né? Qual que é a notícia que sai pela agência de notícias Reuters, que é uma das maiores do mundo, né? Que a economia, que o GDP, que o PIB, né? É GDP, PIB é Gross Domestic Product, né? É o PIB, né? Vai cair 15% neste ano, em 2021, né? Por causa das sanções. Era a ideia, né? O New York Times, né? No próprio dia do dia 28, né, de fevereiro, né? Dizia que o plano do Oeste, né, dos países ocidentais, era isolar Putin, né? Levar ao colapso do rublo, que é a moeda russa, né? É o que está dito aí no New York Times, né? Bem, só para fazer isso, né? Você tem que ver quais os pontos fortes da Rússia, né? E a Rússia é um grande exportador, era naquela época, continua sendo hoje um grande, maior exportador de recursos naturais do mundo, né? De produtos que nós chamamos de produtos primários, né? Aí está a composição, né? Isso é para 2019, nós não conseguimos esse gráfico para 2021, né? Das exportações, né? O principal produto de exportação da Rússia é oil. Oil é petróleo, né? Que é 24%, né? Na verdade 25% em 2021, 25% das exportações russas, mais de 25%, mais de um quarto, era de petróleo, né? E o petróleo refinado, por exemplo, óleo diesel, né? Óleo combustível, óleo diesel, gasolina, isso tudo é de resultado são derivados do petróleo, né? Representava 16%, então 16 com 25, né, dá mais de 40%, 41%, né? 41%, né? Outros produtos, né, era o gás, tá certo? O gás que representava, 4%, né? E outros produtos aí, ouros, que eram 6%, né? E vários produtos, né? Produtos agrícolas, né? A Rússia é o maior exportador do mundo de trigo, tá certo? De trigo. Então, então você teria que afetar, né? Fazer com que essas exportações caíssem, porque aí você estaria afetando a economia russa e, por conseguinte, também você estaria fazendo com que a economia russa fosse afetada, né? As receitas tributárias da Rússia levando ao déficit, né? E isso levaria também à queda do rublo, né? Então, a Rússia, né? Quais são os principais países para os quais a Rússia exportava? Quer dizer, exportou em 2001, né? Então, nós temos aqui, né? Quer dizer, o maior exportador, né? Da Rússia é a China, tá certo? Era a China, tá certo? Aí representando, né? Bem, então, né? E nesse quadro aqui, né, o segundo exportação, né, por incrível que pareça, são os Países Baixos. Eram os Países Baixos, né? Em terceiro, a Alemanha. Em quarto, a Turquia, que não é... Quer dizer, a Alemanha e os Países Baixos estão hoje, né, contra a Rússia, né?
na verdade, são em guerra com a Rússia em termos amplos, né? A Turquia não, né? A Bielorrússia não, né? Que são os outros, o quarto e o quinto país, né? Que era maior importador de produtos russos, né? Depois vinha o Reino Unido, a Itália, né? Depois o Cazaquistão, que é um país aliado da Rússia, né? Depois os Estados Unidos e a Coreia do Sul, né? Então observe que esses países, né? Esses países que são aliados entre si contra a Rússia, né? Eles teriam, né, ideia que reduzir ou eliminar completamente as importações da Rússia, né? E aqui tem, né, nesse quadro aqui, tá certo? Tem, tá certo? Os três países, considerando o de baixo para cima, né? O petróleo, tá certo? Petróleo, tá certo? O gás natural e o carvão, certo? Então, começando de baixo para cima, né? Quer dizer, os países da OCDE, o que é a OCDE? É a Organização Econômica, bom, é a organização dos principais países, totalidades de países desenvolvidos, capitalistas, né? Assim, que não é a Rússia, não é a China, e excluindo a Rússia também, né? São países desenvolvidos também, né? Então, quer dizer, a OCDE, que é os países ocidentais, né? Eles importaram em 2021, né, 49% do petróleo russo, metade, praticamente metade, tá certo? Do gás natural, 74%, ok? 74%, né? E dos países bom, e do carvão, 32%. Então, observe a importância dos países da OCDE, né? Bem, e aqui está o comércio da Rússia, né, com os países, né, da União Europeia. Aí está a 2011 e 2021. Observe que houve uma queda sensível. Por quê? Porque já em 2014, quando houve o golpe neonazista na Ucrânia, os neonazistas tomaram o governo da Ucrânia através de um golpe planejado e financiado pelos Estados Unidos e países e demais, e ONGs, né? As ONGs são hoje um veículo de... Aqui no Brasil, né? O golpe contra a Dilma foi financiado em grande parte. Quem organizou ele foi o hoje presidente Biden, tá certo? Foi o grande articulador do golpe contra a Dilma, né? E as organizações, as ONGs que recebem dinheiro dos Estados Unidos, né, participaram ativamente do golpe, tá certo? Contra a Dilma, né? A gente foi para a rua, muita gente foi financiada, as organizações, né, que arregimentaram o pessoal que foi para a rua, em grande parte financiado pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, teve financiamento da Fiesp, né, que a gente conhece essa história. Mas então, quando houve o golpe, né, aliás, se dizia na época, né, que nós vamos ucranizar o Brasil. Por quê? Porque a inspiração veio do golpe de 2014, né? 2013, 2014, começou no final de 2013, né? Depois veio, entrou 2014 adentro, né? Houve. E então, quando houve esse golpe, né, o que fez o presidente Putin? Determinou, né, que a Crimeia, que sempre foi uma área de população russa, majoritariamente 75% da população da Ucrânia, da Crimeia, que é uma península, né, era uma península da Ucrânia, né, pertencia à Federação Russa, até que Khrushchev
Eu acho que em 1954, né? Não, foi bem mais tarde, né? É, 54, Stalin estava vivo ainda, né? Khrushchev, que foi o premier da Rússia, né? Da Rússia, não, da União Soviética, né? Transferiu a o Oblast, a província, ou a república, né? República, na verdade, uma república semi-independente, né? Da Crimeia para da Crimeia, que era a Rússia, da Federação da Rússia, né? Da República Socialista Russa para a República Socialista da Ucrânia, né? Bem, então, quando houve o golpe, né, na Ucrânia, o que fez? A primeira coisa foi determinar o bloqueio as tropas russas que já estavam na base de Sebastopol, que era arrendada, né, pela Rússia, a Ucrânia, né? Então as tropas russas bloquearam o istmo de Perekop, que liga a Crimeia ao continente, ao resto da Ucrânia, né? Naquela época, o resto da Ucrânia. Hoje é algo bem. Então, o que aconteceu? Né? As tropas russas bloquearam, impediram a entrada dos neonazistas na península, e aí houve, né, um referendo na Crimeia, né, referendo patrocinado pelo governo da República Independente, da República Autônoma, né? Fala independente, não era independente, pertencia à Ucrânia, mas era autônoma, tinha uma certa autonomia, né? Essa república e o conselho da cidade de Sebastopol organizaram um plebiscito e a população votou esmagadoramente, 90%, sei lá, votaram para se reintegrarem à Rússia. E o governo russo, né, aceitou isso, né? Diz que a Putin anexou a Crimeia, não anexou, né? O que aconteceu foi isso que nós estamos falando, né? E aí os países, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental impuseram sanções econômicas à Rússia, que respondeu, né, impondo sanções econômicas nesse país. O que aconteceu? O que aconteceu que o comércio entre os dois países, né, entre a Federação Russa e a União Europeia, os países da União Europeia, que estava florescente, né, reduziu, né, ele caiu significativamente, tá certo? Significativamente, aí estão inclusive, né, e o que é importante, né, o comércio de energia, né, produtos energéticos, o que é? Caiu bastante, tá certo? Observe, ele caiu, né, bastante, né? Esse rosa aí, né, como se pode ver, as importações, né? E as exportações da União Europeia para a Rússia caíram 10%, né, de 104 bilhões, né, de euros para 90 bilhões de euros, 89 bilhões de euros, né? A queda maior foi o total das exportações da Rússia para esses países, né? Bem, então, e aqui está, né? Quer dizer, isso aí já é uma estimativa, né? Já é uma estimativa do efeito direto do efeito. Isso é um site, né, Statista, é pago, certo? É pago. Eu recebo pelo e-mail gratuitamente, mas alguns gráficos, né? Então a Statista, que é especializada nisso, né? O que ela fez, né? Ela fez uma estimativa do impacto direto eu não gosto desse gráfico, mas é apenas para mostrar uma estimativa, né? Qual seria o efeito direto direto, não indireto, porque tem um efeito indireto, porque a queda do PIB iria fazer com que o consumo da população caísse, aí você tem os efeitos indiretos, né? Mas
Aqui a ideia é que nessa formulação, né, só a queda das exportações de gás da Rússia para a União Europeia ia causar uma redução do PIB de 2,9%, né? Do crude oil, o que é crude? É petróleo bruto, né? 1,2%. E aí vai, né? Quer dizer, só aí já deu 4,1%, né? mais 0,3% de maquinaria, né? E equipamento, e 0,3% de veículos, aí já deu 5%, né? 5%, se você tomar tudo, dá 5,4%. É só a queda dessas exportações, né? Bom, e uma das coisas, o maior parceiro comercial da União Europeia com a Rússia era a Alemanha, né? A Alemanha, que importava 55%, tá certo? Do gás natural da Rússia. 34% do petróleo, tá certo? 45% do carvão. Não? Quer dizer, além disso, né, o outro grande parceiro comercial da Alemanha era a China, né? A China. E a China era um grande importador, a China não, a Alemanha era um grande importador e ainda é, né, de material de defesa, de armas, né, dos Estados Unidos, tá certo? Então é esse gráfico, não? Bem, quais foram as sanções? Não? A primeira sanção, não? Nossa, é uma lista é um menu de sanções, né? É uma lista de sanções. A primeira, né, isso foi uma coisa que ninguém esperava, tá certo? Duvido que a Rússia esperava, né? Eu acho que a presidente do Banco Central russo, Nebulina, né? Não esperava. Né? Tanto que o que aconteceu, né? A primeira coisa foi o sequestro das reservas, congelamento das reservas cambiais da Rússia, que estavam aplicadas, porque as reservas internacionais são sempre aplicadas em algum título para render alguma coisa, né? E a grande, mais da metade, um pouco menos mais da metade das reservas internacionais estavam nos países ocidentais, tá certo? As Rússias estavam depositadas em bancos nos Estados Unidos, na Europa, no Banco Europeu, no Japão, né? E isso foi congelado. Aliás, os bancos centrais desses países foram contrários a isso, mas bem. E aí, então, essa foi a primeira medida, e a desconexão das operações do Banco Central da Rússia. Então, o Banco Central foi desconectado, da Rússia foi desconectado, e as reservas congeladas, né? Sequestradas, né? E aí tem as estimativas, né, indicam que dos 600, aí tem um total de reservas, né? Tá aqui, ó, 630 bilhões no dia da invasão, vamos dizer assim, invasão, já estou falando, tanto escutar invasão, dia da intervenção, da chamada Operação Especial da Rússia, né? As reservas russas nos totais eram de 630 bilhões de dólares, reservas enormes, né? Gigantescas, né? Desses, né? 463 bilhões estavam aplicadas em reservas de moeda, em outras moedas. Quer dizer, a gente quando pensa isso, o leigo, né, pensa que as reservas internacionais é uma espécie tem uma caixa forte, cheia de moedas, cheia de dólares, moedas de dólares, yuans, né, ienes, né, euros. Não é isso não. Essas reservas são, na verdade, aplicações financeiras, investimentos, como se costuma dizer, né, no caso da Rússia, nos bancos, no sistema financeiro dos países ocidentais, da China também, né? Então, 300 bilhões estariam nos países que
impuseram essas sanções, que sequestraram, tá certo? Sequestraram, né? Então, isso inclui ouro, né? Observe que isso aqui, a Rússia nessa época tinha uma reserva de 132 bilhões de dólares em ouro. A Rússia estava aumentando as suas... não só o ouro tinha se valorizado nesse período anterior da guerra, né? Mas a Rússia... Mas isso é outra história. A Rússia tinha, sabendo de que quando ela lançasse a operação especial, ela iria ser sancionada, ela começou a acumular ouro. Só que não fez no volume, não, isso aí para mim. Agora existe outra, quer dizer, ou a Nebulina comeu mosca, ou a ideia, o Putin era manter, tá certo? Porque isso aí, na verdade, né, apesar dos países ocidentais poderem passar do congelamento para do sequestro, do congelamento desses ativos, né, para a sua apropriação, né, desses recursos, né, que são recursos russos, né. Isso está sendo cogitado, principalmente a Polônia, né, os países da União Europeia estão tentando fazer isso, né, mas não encontraram um meio legal, porque isso é ilegal, claro. Né? Roubar dinheiro dos outros não é legal, né? Então, porque no fundo é isso, né? Então, eles congelaram, tudo bem, está congelado, mas não roubaram. Mas roubaram, por exemplo, né? A Inglaterra roubou da ouro, né? Depositado nos seus cofres, ouro físico, né? Da Venezuela. A Venezuela perdeu as reservas internacionais, foram apropriadas por outros países. Aí roubaram, mas Venezuela não conta, um país eco, né, etc. Então, roubaram, mas roubar da Rússia, que é uma potência, a maior potência militar do planeta e que tem uma potência econômica, então está se revelando agora, né? Quer dizer, eu sabia, mas pouca gente sabia disso, né? Até porque os dados do FMI são falsos, né? Principalmente no caso da economia russa, mas isso vai ser objeto de um vídeo posteriormente. Então, mas está ficando claro nessa guerra, né? Mas então, a Nebulina, né, não quer dizer, não tirou porque, por exemplo, quando o Brasil, né, declarou a moratória da dívida externa durante o governo Sarney, em 1987, salvo engano, né, ele não tinha mais depósitos, né, que fossem acessíveis pelos Estados Unidos, exatamente para evitar esse sequestro, né? E agora houve, e isso houve no caso da Rússia, né? Então, né, a Rússia perdeu, digamos assim, quase metade de suas reservas, né, internacionais, né? Quer dizer, agora acontece o seguinte, né? Durante 2022, o que aconteceu? A Rússia acumulou muitas, não os 300 bilhões que elas foram sequestrados, né? Mas ela, como diz essas notícias, né? Who are now fourth largest forex reserve holder? O que significa isso? Desculpe meu inglês de macarrônico, né? Como se diz, né? Isso é uma notícia de 26 de novembro do ano passado, 2022, né? A Rússia agora tem a quarta reserva em termos mundiais, né, de Forex. Forex é reservas cambiais, né, são direitos, né, a gente pensa que o Brasil tem centenas de bilhões de dólares de reservas. Dólares, não são dólares, são aplicações em dólares, mas isso são aplicações, isso é em dólares, em câmbio, né? Então a Rússia, né, acumulou muitas reservas no ano passado. Devia perder reservas, não, ela acumulou reservas, né? Aí está outra notícia, né, do dia 2 de dezembro, dizendo que a União Europeia não tem uma forma legal para se apropriar dos ativos russos, ativos financeiros russos, das reservas russas
ficaram congeladas nos países do bloco. Tem que arranjar uma forma ilegal, mas aí é complicado, né? É complicado. E aí tem a notícia aí do Sputnik, né? Observe que eu estou sempre usando o RT, o Sputnik também é RT, né? Russian Today. Eu uso não porque, primeiro, né? É uma fonte confiável, mas o que faz a RT e a Sputnik confiável? Porque a maioria das vezes, ela na verdade, eu não tenho nem dinheiro, nem condições de ficar olhando todos os jornais, os grandes jornais, New York Times, The Guardian, Reuters, bom, todos os jornais, os grandes jornais do mundo. Então, se eu fizesse isso, eu não faria mais nada da minha vida, né? Eu tenho que dar aula, tenho que preparar aula, corrigir prova, estou escrevendo um livro sobre a guerra da Ucrânia, né? Então, isso tudo toma muito tempo, né? E além disso, não tem dinheiro. Por exemplo, o New York Times, em 2014, né, eu podia tirar aí 5 ou 6 ou mais 10 notícias por mês gratuitamente. Hoje você não consegue tirar uma notícia do New York Times sem pagar. E vários jornais são assim, né? A Folha de São Paulo é assim, você não consegue, você consegue como é que chama? A manchete, mas o texto você consegue algumas linhas, depois ele bloqueia. Então não tem jeito Então, e o que faz a Russian Today, o RT? O RT faz esse serviço para mim. Eles leem os jornais e trazem súmulas, notícias, e o que eu faço é isso. Eu já fiz o seguinte, né? Peguei as notícias, já fiz isso, eu entendo estatística, né? Fiz uma amostra, né? E fiz mais de 30 jornais aqui. Eu peguei notícias do RT e fui atrás dos jornais e encontrei a notícia como ela falou. Então, o que ela faz para mim, né, selecionar as notícias que são importantes. Ela faz isso, né? Então, eu uso a RT nesse sentido, né? E aí, Moscou vai retaliar se a União Europeia confiscar os ativos russos. Isso é muito importante, essa notícia. Por quê? Porque a Rússia não retaliou, praticamente, ela retaliou muito pouco das sanções que sofreram. Por exemplo, se eu fosse o Putin, né? Se eu fosse Putin, nós estávamos na guerra atômica, não é isso não, né? Isso é uma brincadeira. Mas o Putin é uma pessoa muito inteligente, né? É um demônio, demônio coisa nenhuma, é uma pessoa já demonstrou, é o maior, tido mundialmente com a maior liderança do mundo hoje. Tá certo? A pessoa mais hábil que eu já vi na minha vida em termos de política internacional. O que ele fez, né? Ele podia ter feito, eu esperava, né, que a Rússia aproveitasse esse momento para nacionalizar todas as empresas estrangeiras dos países não amigos, como o Putin vai dizer, né, que têm empresas na Rússia, né? Ele não fez isso. Quer dizer, se eu sou a Volkswagen, saiu da Rússia, né? Renault, etc. Várias empresas saíram da Rússia, mas as várias ficaram e não sofreram retaliação. Tá certo? Não sofreram retaliação. O McDonald's saiu, mas aí os russos pegaram e tomaram conta do McDonald's da Rússia. Mas claro, que você vai fazer a franquia está lá, está tudo lá, né? A estrutura está lá, então eles pegaram. Então as empresas que deixaram a Rússia foram nacionalizadas e transferidas para o setor privado, russo, etc. Compradas por preços simbólicos, né? Mas aquelas que ficaram lá estão lá. E quer dizer, no meu ver, né? E pela essa notícia mostra isso, né? Que se os países se apropriarem
das reservas desses 300 bilhões de dólares, a Rússia pode se apropriar de 300 bilhões de dólares de empresas norte-americanas, francesas, germânicas, que estão na Rússia. Tá certo? Então, isso é uma coisa interessante, importante, né? Quer dizer, isso é uma forma também de se manter os países ocidentais reféns da própria Rússia, né? Então, isso é uma medida que se deve pensar muito, né? Bom, segundo, desconexão do sistema financeiro russo do SWIFT. O que é o SWIFT? Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Quer dizer, sociedade para as telecomunicações financeiras interbancárias internacionais do mundo todo, worldwide, né? Isso é um sistema privado, na verdade, os Estados Unidos têm absoluto controle dele, né? Tanto que foi bloqueado. Que fazia as transferências, né? As transferências financeiras entre o sistema financeiro ocidental, a Rússia, China, todo mundo, o Brasil também está conectado com isso. Mas o que fez, o que aconteceu? Aconteceu que desde 2014, que a Rússia, quando sofreu sanções, o Irã, por exemplo, o Irã foi desconectado do SWIFT, ele não podia fazer, ele teve que fazer a Venezuela também, né? O pessoal critica o governo do Maduro do anterior, né? Pela crise venezuelana. Houve uma dimensão, mas o principal não foi isso. O principal foram as sanções, né? Que realmente arrasaram a economia a economia venezuelana. E aí os bolsonaristas brasileiros, que são ignorantes, todos são ignorantes, né? Porque tivessem um pouquinho de inteligência e que por raciocinassem, que usassem a razão, né? E não a ideologia, e que se informassem, né? Chegaria à conclusão que os problemas da Venezuela não são devidos à Venezuela, são devidos às sanções norte-americanas. Então, o Irã, né, foi desconectado, ele teve que criar forma, vender ouro, uma confusão danada para receber, né? Ele não foi inicialmente sancionado pelos países da Europa, né, para receber o pagamento do petróleo que ele vendia, né? E ele sobreviveu, né? A Rússia, vendo isso, vendo o que se fez com a Venezuela, o que ela fez em 2014, né? Ela começou, né, a desenvolver e a China também, a desenvolver um sistema, um SWIFT, né, próprio, que está conectado ao sistema chinês, que é um sistema que tem conexões internacionais. Então a China, a Rússia, né, e a China desenvolveram um sistema internacional de pagamento, tá certo? Então ela não sofreu, isso é preciso dizer, sofreu alguma coisa, mas o efeito não deu certo, né? O fim das operações internacionais de crédito, Visa, Mastercard e American Express, é para os cidadãos e empresas russas. Isso foi uma burrice sensacional. Por quê? Porque os países ocidentais tinham receitas, né, do Visa, do Mastercard, do American, isso era pago em dólares, né? Em dólares pela Rússia. E aí pararam de receber esse dinheiro. E a Rússia criou o seu próprio, como é que chamou? Chama comunidade, o cartão MIR, um cartão MIR, né, que não é aceito em muitos lugares, mas é aceito na Rússia. Quer dizer, agora, em vez de você usar o Visa, você usa o MIR. E aí? Certo? Você tem algum problema para alguns países, né? Por exemplo, a Turquia recebia o MIR, aí os Estados Unidos pressionou, parou de receber, depois começou de novo, mas você usa os cartões chineses, tá certo, que não foram bloqueados. Então,
Mas como você também bloqueou o turismo, não tem turista. Os turistas estão indo para onde? Estão indo principalmente para a Turquia. Mas, por exemplo, a Grécia, que eu acho que 20 ou 30% do seu, eu já ouvi até 40% de sua receita de turismo. Né? A Grécia vive em grande parte do turismo internacional. Vinha da Rússia, não tem mais. Né? Vetas negociações de títulos públicos. Né? Qual que era o objetivo? Era se os russos não pagam a sua dívida externa, né? Então eles entram em default. E isso levaria, né, a uma queda da confiança no rublo. Né? Então, só que isso foi provocado pela Rússia. Né? Quer dizer, qual que é? Né? Os Estados Unidos e aliados planejam estrangulamento financeiro para paralisar a Rússia. Essa era a ideia. Como foi aí comentado pela Bloomberg, né, que é a agência financeira que cuida de notícias financeiras. Né? O veto à negociação de títulos públicos, né, qual que era a ideia? Era isso e com isso, essas medidas, mais o sequestro das sanções, né, adicionais, causariam a crise financeira da Rússia e a queda do rublo. Essa era a ideia. Né? Bom, isso era a ideia. O que aconteceu? O problema é que esse pessoal não raciocina, né? Bem, lá em 2022, né, Rússia e China vão desenvolver um SWIFT, seu próprio SWIFT, né? Evitando o sistema financeiro internacional. Isso é uma notícia de 11 de janeiro, foi antes da operação, lançamento da operação especial da Rússia, né, na Ucrânia, né, que é do dia 22 de fevereiro. Essa é a notícia de janeiro. Só que essa notícia não é muito boa. Por quê? Porque já tinha desenvolvido. A ideia é essa, né? Aqui, ó. Outra notícia aqui, né, de 19 de... Isso foi de novembro do ano passado, né? O sistema de pagamento do MIR é o cartão de crédito russo, né? Está de forma crescentemente isolado. Claro, né? Se os países ocidentais não aceitam ele está isolado dos países ocidentais. Mas existe a preocupação, né, que existem conexões escondidas, stealth, né, escondidas, para o mundo externo. Quer dizer, o que eles estão falando aqui, que essa Market Watch, né, publicação ocidental, está dizendo o seguinte: olha, eles estão dando um jeito. Né? E aqui, 26 de... Aqui é aquilo que nós falamos, né? A Rússia escorrega, né, para o default. Default é quando você não paga o título, você está em default. Quando bom, como efeito das sanções. Ora, só que aí vem no Mondeck, né? 4/10, Rússia externa, o default da dívida russa, que é muito pequena, na verdade, da Rússia, o default da Rússia, da dívida externa da Rússia, né? Uma perspectiva em disputa. O que esse noticiário estava falando? Estava falando o seguinte: olha, e aliás, quando não houve nem a declaração de default, porque default é quando você tem o dinheiro e não paga, ou você não consegue pagar porque você não tem dinheiro. Agora, quando tem dinheiro, você quer pagar e não consegue porque o seu credor não recebe, então como é que isso é default? Esse é o problema. Então nenhum investidor, e a Rússia falou o seguinte: olha, quem quiser receber em rublo, paga. Pronto. Então começou a pagar em rublo, depositava na conta do sujeito na Rússia o dinheiro. Olha, se quiser agora,
você arranja um jeito de pegar dinheiro aqui, porque eu não posso mandar para você, porque o seu governo me bloqueou. Então não tem default, tá certo? Isso foi uma medida assim, de uma estupidez total. Achar que você pode enganar o investidor, né, com uma coisa, um esquema assim tão ridículo. Ninguém foi enganado, né? Quer dizer, eu sei que eu não consigo. Isso é chamado em finanças chamado force maneuver, quer dizer, motivo de força maior. Então você não pode, né? Quer dizer, eu não posso pagar não porque eu não queira, não porque eu não tenho dinheiro, mas porque eu não o seu governo não me deixou fazer isso. Então isso não deu certo, né? Não deu certo. Tem um, um, uma pessoa que eu segui, depois de tanta bobagem eu parei, né? Joe's Blog. E ele falou sobre isso. A Rússia está entrando em default, vai ter um desastre na Rússia. Não teve. Ele falou que a Rússia ia entrar em bancarrota. Não teve. Eu parei de ver, vou ver bobagem, né? Peguei muitas informações úteis sobre a importância da Rússia nos mercados internacionais, né? E a Rússia, na verdade, se a Rússia quiser, ela bloqueia 21% ela derruba 21% do fornecimento de eletricidade nos Estados Unidos. Você sabe como faz? Muito simples, para de exportar urânio para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem outra. A única fonte eles estão tentando desenvolver a produção de urânio no Canadá para exportar para eles, mas isso foi levar 5 anos, 3 anos, sei lá. Então, se a Rússia quiser, fala assim, vocês estão brigando comigo mesmo, né? Então, aqui, ó, não tem mais urânio. Mas a Rússia perde a receita de urânio. Perde, que é pequenininha, assim, nem 1% das exportações russas, que eu saiba, são de urânio. Que seja 1, 2%, mas mais do que isso não é. Não tinha aparecido nos gráficos que eu examinei. Né? Ou seja, ela perde 1% das exportações, da receita das exportações, e 21% da produção de energia elétrica nos Estados Unidos são de usinas atômicas que usam como é que chama? O urânio russo. Pronto, acabou. 21%, quer dizer, você tem uma crise energética terrível nos Estados Unidos. Eu sempre penso assim, por que o Putin não faz essas coisas? Né? Porque o Putin, na verdade, a Rússia está sustentando a economia internacional. Porque ela podia causar um desastre. Quer dizer, ele é inteligente o suficiente para saber que ele não pode quebrar totalmente, pode causar dificuldade, mas ele não pode quebrar. Bom, ele não está causando dificuldade. Quem está causando dificuldade para si mesmo são os países que estão sancionando a Rússia. Mas ele não vai causar um desastre econômico nos países que estão nos parceiros comerciais dele, senão a Rússia vai sofrer com isso, iria sofrer com isso. Mas tem esse poder. Né? Isso é bom lembrar. Tem mais, né? Se a Rússia cortar o gás da Europa e várias outras coisas, né? O desastre é muito grande. Né? Bom, e aqui tem andado, né? Aqui, ó, dia 28 de fevereiro, tá certo? 28 de fevereiro, você teve aquela série de sanções, efetivamente, o rublo, moeda russa, despencou. Aí o que aconteceu, né? Primeiro, né? O Banco Central da Rússia subiu os juros, que era de 9,5% para 20%. E instituiu o controle de capitais, né? Outra coisa, né? Para evitar a crise financeira na Rússia, o Banco Central russo, né, decidiu liberar, né, 733 bilhões de rublos para as reservas bancárias. Quer dizer, a nebulina, né, não ficou assentada, né? Tá certo? Tá certo? Ele jogou a taxa de juros para cima,
tá certo? Liberou as reservas do sistema bancário, né? E de 28 de março, né, quer dizer, um mês e pouco, um mês e uma semana depois do início da operação inicial, né, ou seja, 5 semanas, 6 semanas depois, o que aconteceu? O Banco Central, o Banco Central russo, né, começou a comprar ouros, né, com um preço fixo. Pronto, defendeu a moeda, mas teve mais coisa, Teve mais coisa porque o Putin vai determinar que o gás russo, para você comprar o gás russo, né, que a Europa importava, né, em grandíssima quantidade, como nós vimos, né, tinha que pagar em rublos. E acontece que como é que funcionava? Funcionava o seguinte, né? Bom, isso é outra discussão que a gente não vai encetar. O que se determinou é o seguinte: para você comprar comprar gás, você tinha que continuar comprando gás da Rússia, né? Você tinha que criar uma conta no banco da principal da Gazprom, que é o principal exportador de gás, né? Gazprom, que é uma estatal russa. Você teria que criar uma conta na Rússia em rublos. Mas você, quer dizer, você não tem rublos, eu sou a União Europeia. Eu pagaria em euros. Só que aí esses euros seriam convertidos em rublos, e aí, se eles são convertidos em rublos, você tem que comprar rublos, né? E aí, você comprando rublos, o preço do rublo sobe, tá certo? E aí, então, ou seja, você teria que abrir uma conta, você já tem uma conta em euros, agora você tem uma conta em rublos, e o banco da Gazprom faria essa conversão. Ora, com a conversão, o banco tinha que ir no mercado para comprar rublos, e aí você eleva o preço do rublo. E aqui tem, né, o que aconteceu, né? Observe o seguinte, né? Aqui mostra muito bem o que aconteceu, né? Quer dizer, inicialmente, né, quando houveram as sanções, o rublo desabou. Só que aí o que acontece, né? Quer dizer, desabou o preço em dólar do rublo, né? Que estava, né, em 84 no dia 24 de fevereiro, foi para 120 no dia 11 de março. Uma desvalorização, né, de 50% em poucas, em 3 semanas. Em 3 semanas, tá certo? Quer dizer, o que houve foi esse movimento aqui. E aí, mas aí o que se fez, né? Essa conversão do rublo, do gás, pagamento em rublos, né? E as outras medidas, mas aí encetadas pelo Banco Central da Rússia, né? E aí o rublo, o preço em dólar do rublo caiu, ou seja, o preço tá aqui, ó. O rublo se valorizou, que é esse movimento aqui, ó. Tá certo? É esse movimento. Esse movimento. Tá certo? Ó, o russo vai depois, né? O rublo aí dependeu da própria. Observe que ele vai se manter mais ou menos estável. Nesse período, tá certo? Depois ele vai se desvalorizar, né?
ele vai se desvalorizar, depois valorizar. Isso aí depende, isso é da política do próprio. O problema é o seguinte: você não pode manter o rublo inteiramente estável se você tem uma inflação na Rússia, que foi grande, mas era 17% e foi caindo, 19% depois foi caindo, né? Caindo para 10%, etc. Né? Chegou a 4%. Nós depois vamos ver isso, né? Você não pode deixar o rublo, aí o rublo fica desvalorizado demais, o que é ruim para as exportações e é bom para as importações. Então você é ruim para a economia russa, né? Então o que acontece, né? Você deixou ele se desvalorizar, mas mesmo assim, né? Então você tem aí altos e baixos, depende da política econômica, mas observe que ele não está, se você pegar aí no final, né? Dá certo? Você salvou o rublo, né? Então não houve mais, né? O que se esperava, né? Você não abalou o rublo. Você deu um abalo, mas ele aí saiu bem, né? Bom, agora vem um dos elementos mais importantes: corte do gás russo para a Europa. É preciso dizer, né, que as exportações de gás russo na composição das exportações russas não é muito grande, não é como o petróleo. O petróleo é muito mais importante que o gás, né? Mas de toda maneira tem a sua importância, né? Bem, para começar, né, a operação inicial começou no momento em que a Rússia havia, né, terminado a construção do Nord Stream 2, que é um tubo, né, um pipeline, quer dizer, que vem, né, da Rússia, tá certo? Um gasoduto da Rússia pelo Mar Báltico. Os Estados Unidos fez tudo para evitar a construção. Inclusive a empresa que estava construindo o gasoduto desistiu, porque para não sofrer as sanções norte-americanas. Aí a Rússia teve que terminar, tá certo? Houve vários problemas. Quando terminou, o que aconteceu? A agência ambiental da Alemanha foi terminada no fim de 2022, 21. Não deu a certificação ambiental. Quer dizer, já tinha certificação ambiental para construir. Depois que você não deu agora. Quer dizer, a própria agência ambiental germânica não deu. E aí veio a guerra, né? Com a intervenção russa, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que o projeto foi cancelado, causou um prejuízo de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares, mas metade é russa e metade é da própria Alemanha. Então a Alemanha perdeu, né, metade dos investimentos que era dela, né? Tá certo? E aí, né, um dos objetivos fundamentais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos boicotou essa construção durante todo o tempo, né? E aí, né, o que contribuiu para cortar as conexões econômicas entre a Alemanha e a Rússia. Esse era o objetivo americano. O objetivo americano, com tudo isso que está acontecendo, era desconectar a Rússia, como foi feito em 1940, a partir de 1947, né, durante o período de Guerra Fria. A Rússia não, o país do leste europeu, era totalmente conectado principalmente com a Alemanha, né? E isso foi a cortina de ferro, que a gente fala que foi os russos que colocaram, foram os americanos, tá certo? Quer dizer, você desconectou todas as relações econômicas entre os países ocidentais da Europa Ocidental, mas principalmente a Alemanha, né, com o Oeste, com o Leste, né,
com a Polônia, com os países que ficaram, né, na órbita soviética, tá certo? Isso é outra história, né? Mas o que foi feito lá está sendo feito agora. Está sendo feito agora, né? Quem está pagando o pato é os países da Europa Ocidental, principalmente a Alemanha, né? Então, e isso favorece os Estados Unidos, porque os Estados Unidos exportam gás liquefeito de petróleo. Por que não exporta gás natural como faz a Rússia? Porque não tem jeito. Para você construir um gasoduto dos Estados Unidos no, no leito do Oceano Atlântico Norte para chegar na Europa, né, é um investimento absurdo. Nem sei se tecnicamente deve ser factível, né, mas tá certo, ele vai ter que, né, ir em alguns centenas de metros de profundidade, né? Não sei como é que é isso, se é possível fazer. Deve ser possível, mas é uma coisa caríssima, né? Então você tem que mandar gás liquefeito. E o gás liquefeito de petróleo é 10 vezes mais caro do que o gás natural. Então, né? Então, tá certo? E a segunda é redução das importações de gás, tá certo? Pelos países europeus, que buscariam outras fontes de financiamento. E aí tem, né? Aqui, né? A capacidade, né? Dos gasodutos que conectam a Rússia aos países ocidentais, né, da Europa Ocidental, é de 155 ou 159, eu já vi as duas, né? Vou pegar a última, 159,5, ou seja, 160 bilhões de metros cúbicos, tá certo? Essa é a capacidade desses gasodutos, né? Aqui, e aqui tem a participação, né, antes da guerra, né, da oferta, né, do suprimento de gás da Rússia para os países da Europa Ocidental, né? Então observe que nós temos, né, a Bósnia e Herzegovina, né, e a Macedônia e a Moldóvia, né, 100% do gás é na Rússia, né? Depois você vai com outros países como a Finlândia, 94%, Látvia, 93%, Sérvia, 89%, Estônia, 79%, Bulgária, 77%. Aí, quer dizer, a Alemanha, né, que é um país maior, né, a Áustria, 64%, a Alemanha, 49%, na verdade 55%, certo? Essa informação está incorreta, né? Itália 46%, e aí Polônia 40%, Hungria 40%, França 40%. Os países que precisam menos, né, os Países Baixos 11%, Romênia 10%, Geórgia, que está lá perto da Rússia, né, 6%. Está no Cáucaso, nas montanhas do Cáucaso, né, junto do Azerbaijão, né, 4%, né, aliás, 6%, né, e Portugal, que é praticamente zero, né? Então aqui tem as mesmas, né, quer dizer, os principais, né? Observe que a Alemanha, 56 bilhões de metros cúbicos, Itália, 29. Quer dizer, só esses dois aqui, né, já representam 56,30, 86 bilhões, mais de metade da capacidade, né, de transporte do gás desses países, né? Aí e aí vem outros países aí, né, com menos gás. Observe que Espanha e Bélgica não precisam de gás, não importavam muito gás, né? Mas principalmente Alemanha e Itália, grandes importadores de gás, né? Tá certo? Bom, e aqui tem, né, exatamente, né, o comportamento de 2010 a 2022, né? O
gás liquefeito de petróleo, observem aqui, né, que esse azul, né, esse azul, ele tinha alguma importância, né, alguma importância. Tá certo? Agora o grande importante é esse marrom aí, né? Alaranjado marrom, né? Que é da Rússia. Tá certo? Vem, olha que tem gás da África, que é esse marrom mais claro aí. O marrom mais escuro é da Noruega, que é um grande fornecedor de gás para a Europa, né? E a produção doméstica. E a produção doméstica é uma produção cadente, né? Porque o gás está acabando. Quer dizer, tem jazidas, reservas de gás no Mar do Norte, na área de exploração da Alemanha. Tem. E a Alemanha vai desenvolver, mas até isso desenvolver vai gastar alguns anos. Bom, e aqui tem os gasodutos, né? Que saem os vários, né? Quer dizer, aí, esse aqui, né? Que nós falamos, tá certo? É o Nord Stream 1 e 2, tá certo? Que o 2 foi cada um com 55 bilhões de metros cúbicos, né, por ano, tá certo? Por ano. Que nós já falamos, né? Tem o outro que chama Yamal, que vem da Rússia, né, passa pela Polônia, tá certo? Na Ucrânia você tem dois, Soyuz e Brotherhood, 40 metros cúbicos, bilhões de metros, e a chamada Tokstream, ou seja, fluxo ou corrente da Turquia, né, que é 31, sai. Então esses são os quatro grandes conexões de gás, né? A principal é o Nord Stream, né? Agora, a Rússia, né, exporta também, né, tem gasodutos ligando a Rússia à China, tá certo? China. Tem uns, se nós olharmos, chama Poder da Sibéria. Ao todo, dá 86, 85, 86 bilhões de metros cúbicos por ano. É pouco. Mas a China e a Rússia estão construindo, tá certo? Construindo, né? Construindo e tem planejados, tá certo? Planejados. Em fevereiro, antes da guerra, na verdade, já havia a China e a Rússia começaram a construção, contrataram a construção de outros gasodutos. Então, o que acontece é que tem gasodutos, né? Tem 8, quer dizer, para a Europa era 155 bilhões, 85 bilhões para a China, ok? Mas esse 85 daqui a pouco vai ficar em construção, né? Você tem aí mais uns 50, então vai para 130 bilhões. E depois, né, quando se acabar os outros, vai ser igual 180, 190 bilhões. Então isso já era uma estratégia, né, antes de desviar o gás da Europa para o gás para a China. O que significa? Significa que a Europa vai perder o gás russo, o que vai significar, nós vamos mostrar isso, né? Um efeito terrível para a economia europeia, que não vai poder perder quer dizer, vai perder o gás barato da Rússia. Vai viver de gás caro, com exceção do gás que vem da África e o gás que vem da Noruega, né? Mas você tem que aumentar a extração de gás nessas áreas, né, para abastecer a Europa.
tá certo? Vai levar tempo, né? Como vai levar tempo também a construção desses gasodutos para a China, né? Aqui tem uma das coisas que aconteceram, tá certo? No ano passado, que foi uma coisa assim inacreditável. O que foi? Foi a sabotagem do Nord Stream 1 de 55 bilhões de metros cúbicos. Quer dizer, o Nord Stream 2 foi bloqueado, não tem mais. Quer dizer, a Europa não, a, a Alemanha parou de receber. Olha, observe que estupidez que é isso. Quem era? Bom, a Rússia se beneficiava dessas exportações, mas não chegava a 5% das exportações russas. E a Alemanha, que precisava muito desse gás, tá certo? O Nord Stream 2 foi cancelado. E depois o que aconteceu? Num dia teve uma manchete, né, que a Suécia determinou que estava vazando gás no gasoduto 2 e que tinha havido algumas explosões no como é que chama? No leito, no fundo, né, do oceano do Báltico, do Mar Báltico. E aí, tem até a foto aí, né? O gás saindo, e aí se descobriu que. Logo os russos falaram: opa, tá saindo gás aqui. A pressão do tubo foi lá embaixo. E aí se descobriu que houve uma processo de sabotagem. E por incrível que pareça, a imprensa começou a dizer que a Rússia tinha sabotado, ou seja, a Rússia vai sabotar uma coisa que favorece a ela mesma. Legal. Você tá. Olha, uma das coisas que não dá para aceitar é pensar que os outros são burros e fazem coisas, né, contrárias a não ser por motivos ideológicos, né, o que é acontecendo hoje, né, essa guerra é uma guerra estúpida, né, não do ponto de vista russo, mas do ponto de vista da Europa Ocidental, totalmente duro. É coisa de gente terraplanista, né, o mundo ocidental virou terraplanista, a verdade é essa. Nós vamos mostrar isso no decorrer desses vídeos. Mas então, quer dizer, aí tem o gráfico, né, do Nord Stream, né, para a Alemanha, né, chegando para a Alemanha, e aqui, né, e nesse elemento aqui, onde aconteceu. Então isso foi uma sabotagem. Quem pode fazer isso? Os ucranianos não tem jeito. Nem tem submersível para sair de lá e levar. Quem fez isso foi uma grande potência com capacidade para fazer isso. A Rússia tinha, claro, os Estados Unidos sem. Mas, pelo visto, né, foi o Reino Unido que tem essa capacidade. Né? E, aliás, no dia que houve, poucas horas depois que aconteceu o evento, né, imediatamente depois, a Liz Truss, que era a primeira-ministra do Reino Unido, ligou, tá certo? Para Washington e diz: olha, está feito, negócio feito, tarefa cumprida. Que tarefa foi essa? O que foi feito? Então existem fortes indicações, né, que isso foi feito pelo serviço britânico, tá certo? Pelo britânico, né? Bem, e aqui, então, como resultado, esse gráfico mostra, né, o que aconteceu. Com isso você danificou, destruiu partes, né? Mas a Rússia já falou que já consertou, né? Que tem, né? Quando quiser pode ligar, né? Isso acabou com as exportações de gás aqui, ó, zerou assim, de um momento para outro, tá certo? Exportações de gás desse, né, desse gasoduto, né,
Nord Stream, né? Porque o Nord Stream 2 nunca funcionou, né? Para a Europa, acabou, tá certo? Acabou. Agora continua, né? Continuar as exportações, né? Através das outras, dos outros gasodutos, né? Que é esse preto, né? E esse preto. Isso aqui é interessante olhar o seguinte, né? Que no caso do no caso da vou botar isso aqui de forma preta também para ficar tudo bonitinho. Observe o que aconteceu. Também caiu o do o do gás que vem para a Ucrânia, que atravessa a Ucrânia. Por quê? Porque os ucranianos fecharam um dos dois. Por conta própria. Por conta própria. É claro que estão afetando a Alemanha e os países europeus, né? Mas afetaram a si mesmo. Né? Afetaram a si mesmo. Né? Outra coisa, né, importante, né, é o Yamal. O Yamal, observe, vamos botar aqui o Yamal, né? Yamal é esse aqui, ó, que também acabou. Acabou por quê? Porque a história é muito interessante, né? Vamos botar aqui um cinza, que fica tudo. E esse aqui, vamos botar esse em azul. O que aconteceu, né? O Yamal não está mais. O Yamal não está por quê? Porque a Polônia resolveu dar uma de durona e bloqueou, zerou as importações de petróleo. De petróleo não, de gás da Rússia, que, através do Yamal, que corta a Polônia. Só que aí ela começou a usar o Yamal para mas então, como dizíamos, a Polônia, o governo polonês evidentemente, né, começou a fazer uma coisa muito interessante, que ela parou de comprar gás russo, né? Tudo bem, né? Mas ela passou a usar do gás que estava indo para a Alemanha. O gás passava através do gasoduto Yamal e ia para a Alemanha. E ela aí passou a usar, pegar o gás da Alemanha e fazer o reverse flow, quer dizer, o fluxo reverso, né? Chupar, digamos assim, o gás que ia para a Alemanha, né? Que a Alemanha estava contratada, para ela, certo? E os russos falaram assim, não, o que é isso? Vai bloqueado, tá certo? Então, isso foi. Agora, continuou o gás que vem do Turk Stream, quer dizer, do gasoduto que passa pela Turquia, né? E do outro gasoduto, né? Que passa pela Polônia. E isso tem ainda 50 bilhões de metros cúbicos por ano. É um terço, ou seja, continua exportando um terço. Só que o que aconteceu? O que está mostrando nesse gráfico aqui, ó. O que o gráfico está mostrando? Que o preço do gás subiu mais de 3 vezes. Então, se você exporta um terço agora, mas o preço subiu, triplicou, a receita ficou a mesma para a Rússia. Tá certo? Então, né?
que aí tem, né? Outra coisa que passou, comentou, né? Quer dizer, como é que e aí a Europa, o que fez? Olha, ela substituiu em grande parte, né? Quer dizer, em grande parte como, né? Em 2021, a Europa, né, os países da Europa, da União Europeia, né, importaram 60 bilhões de metros cúbicos de gás liquefeito, que é caríssimo, tá certo? Os jornais dizem que é 40% a mais do que o gás russo, não é? Eu chequei os preços e é menos de 10. O gás russo é menos de 10% do custo do gás liquefeito de petróleo, que é caríssimo, que você tem que primeiro você extrai o gás, leva ele até o terminal, lá ele é comprimido, colocado em navios tanques que zarpam, vão até o porto de destino, lá eles desembarcam o gás, que é expandido de novo e aí distribuído. Isso é caríssimo, é 10 vezes mais. Então, né? Ou seja, o custo do gás para os países ocidentais, né, da Europa Ocidental, subiu por 10. Agora, observem que de 60 eles passaram para 100, ou seja, aumentaram em 40 bilhões de metros cúbicos a importação de gás, né, liquefeito de petróleo. 40 bilhões. Só que eles deixaram de importar da Rússia 150 e continuam a importar 50. Então, a compra passou de quase 150 ou 140, como era antes, para 40 mais 50, 90. Ok? E o interessante é que nesse processo a Rússia também aumentou suas exportações de gás liquefeito de petróleo para a Europa. Tá aí, ó. Europe import of Russian LNG increased by 42% em 2022. Ok. De quanto, né? Quer dizer, eles chegaram a 20, mais ou menos 10. É o que está aqui, ó. É o que está aqui. Tá certo? É o que está aqui. Aumentaram em 10. Ou seja, desses 40, 25%, ou 24%, 23%, menos um pouco, né? Veio da Rússia. E aqui, né, está dizendo, né, isso já é em fevereiro agora, né, fevereiro de 2023, né, saiu a notícia que a Rússia, né, está aumentando muito, né, o trânsito de gás através da Ucrânia, tá certo? Mas esse quadro aqui, ó, descreve o que aconteceu no ano passado, né? As exportações importações de gás, né? De gás da Rússia, né? É aqui, ó, observe que o valor, né? 100 bilhões de euros, 100 milhões de euros, 100 bilhões, sei lá, 100 milhões de euros, né? Que é isso aqui. Vem, quer dizer, vem da Rússia, ok? O Japão
tá? Isso é gás russo, tá certo? Comprando, né, gás liquefeito de petróleo, muito, tá certo? Que vem da ilha de Sakhalina, que é uma ilha que pertencia ao Japão antes da Segunda Guerra Mundial, foi tomada pelos russos, né? Acontece que o Japão tem uma joint venture, uma empresa de exploração desse gás com a Rússia. E a Rússia nacionalizou, disse o seguinte, olha, agora quem vai tocar o empreendimento é uma empresa russa, é uma empresa estatal russa. Aí o Japão falou assim, tudo bem, mas nós vamos continuar participando do empreendimento. Então eles se negaram a sair do empreendimento. E o gás de Sakhalina não tem gasoduto, né? Então é gás com efeito de petróleo que a Rússia, o Japão está comprando, né? A Turquia também está comprando em pequena escala ainda, mas crescendo, né? A China. Isso aí, né? Isso aí também é só informação de dezembro, tá certo? Dezembro, 24 de janeiro, é preciso pegar isso aqui. É de 26 de janeiro a 24 de dezembro a 1º de janeiro. Isso é só uma semana. Você compra em uma semana, tá certo? Uma semana, né? Isso não é a compra durante um tempo maior. Então, isso é o que está acontecendo. Quer dizer, a Europa continua importando 1/3 que importava antes, né? 1/3 que importava antes. O preço caiu. Quer dizer, nós podemos ver aqui, né, que o preço caiu. Aqui nesse gráfico você vê que o preço caiu, mas a média foi, caiu não é por causa do efeito das sanções, não, é porque o consumo caiu, inclusive na Europa, né? Principalmente na Europa. Por que na Europa? Porque o inverno na Europa não chegou. Nós já estamos em fevereiro, né? 5 semanas ou 6 semanas de inverno, teoricamente, mas o inverno não chegou. Se ele chegar, aí o preço do gás sobe extraordinariamente e rapidamente. Certo? Então essa queda de preço é por causa do tempo de São Pedro estar de sacanagem com a Rússia, puxando o saco da União Europeia e fez um inverno a menos, né, para os padrões europeus, né? Então é isso, né? Nós agradecemos. Foi um vídeo muito longo, mas o tema era muito extensivo, né? E nós continuaremos com esse assunto no próximo vídeo. Agradecemos a todos e esperamos contar com todos vocês no próximo vídeo. Então, muito obrigado.